Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, no fundo, todo mundo enfrenta. Como é que se comunica uma ideia que é, ao mesmo tempo, complexa e super pessoal? E para fazer isso, vamos usar um estudo de caso bem interessante, as estratégias de comunicação da fé cristã. E olha, independentemente da sua crença, as lições sobre comunicação e persuasão aqui são muito valiosas. Essa é a grande questão, né? Seja no trabalho, tentando apresentar um projeto novo ou numa conversa com um amigo sobre algo importante, todo mundo já se viu nesse beco sem saída. O legal é que o material que a gente vai analisar hoje oferece um mapa bem claro para navegar nesse desafio. A primeira grande sacada é essa aqui. Comunicação de verdade não é um evento único, um discurso e pronto. É um processo. É quase como construir uma ponte entre mundos diferentes, entre pessoas. E segundo a fonte que a gente estudou, o motivo de muita gente falhar nisso não é falta de vontade, não. É falta de ter as ferramentas certas na mão. E é exatamente sobre essas ferramentas que a gente vai falar. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro a gente entende o tamanho do desafio. Depois vão ver 5 métodos, 5 ferramentas práticas para lidar com ele. Na sequência, vamos analisar 5 erros bem comuns que todo mundo precisa evitar. E para fechar, uma reflexão sobre o que é estratégia de verdade. Vamos lá? Então, o ponto de partida é esse sentimento de não saber por onde começar uma conversa importante. O argumento da fonte é que isso acontece não por falta de sinceridade, mas por falta de um método, de um caminho estruturado. É como tentar montar um móvel sem um manual de instruções, sabe? E é aqui que a análise fica super prática. Em vez de dar uma fórmula mágica que serve para tudo, o que temos é um verdadeiro kit de ferramentas. São 5 abordagens diferentes porque cada situação, cada pessoa, pede uma ferramenta específica. E aqui estão elas, as nossas 5 ferramentas. O método explícito, que é o mais direto ao ponto. O natural, que funciona na base do relacionamento. O apologético, que é para quem gosta de um bom debate de ideias. O contra-evangelista, que é uma tática de inversão genial. E o atrativo, que é para quem já tem uma certa autoridade ou plataforma. Vamos abrir essa caixa de ferramentas e ver cada um deles. O primeiro método é o mais direto de todos. Pense naquela abordagem de rua ou de porta em porta. A chave aqui é a transparência total. É chegar e pedir permissão. Oi, tudo bem? Posso compartilhar uma ideia com você? Essa honestidade já quebra qualquer desconfiança de manipulação. É ir direto ao ponto, sem rodeios. Já o método natural, bom, ele é praticamente o oposto. Ele acontece dentro do nosso círculo de influência. Amigos, família, colegas. A arte aqui é muito mais sutil. É saber guiar uma conversa comum sobre o estresse do dia a dia, por exemplo, para questões mais profundas, sobre sentido, sobre paz. E aí a mensagem da fé entra não como uma interrupção, mas como uma resposta natural àquela conversa. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante, né? O explícito é de fora para dentro, com desconhecidos num ambiente público. Já o natural é de dentro para fora, começa nos relacionamentos, num contexto privado, pessoal. A escolha entre um e outro depende totalmente de com quem se está falando. O terceiro método é o apologético. Basicamente, a defesa intelectual da fé. Aqui, as perguntas difíceis, as objeções do tipo "e a ciência?" ou "por que existe tanto sofrimento no mundo?", elas não são vistas como um problema. Pelo contrário, são a porta de entrada. São pontes para explicar como a cosmovisão cristã responde a essas questões no grande mercado de ideias. Agora, se prepara, porque é aqui que a coisa fica realmente inteligente. Chegamos ao método que a fonte chama de o mais sofisticado de todos, o contra-evangelista. A técnica é de uma simplicidade genial. Em vez de começar falando, você começa pedindo para ouvir. Você inverte completamente os papéis. É isso mesmo que está na tela. Você chega para uma pessoa de outra crença e pergunta: me explica um pouco da sua fé. Como a sua visão de mundo me ajudaria a entender essa situação? Pensa no poder disso. Na hora, a defesa da outra pessoa baixa, você cria um ambiente de respeito e, com isso, ganha o direito de ser ouvido depois. A lição aqui é universal. O poder de ouvir primeiro é imenso. E por último, o método atrativo. Esse é para quem já tem uma plataforma, uma certa autoridade. Pense num professor muito respeitado, num líder comunitário. Essas pessoas não precisam ir atrás de ninguém. Ao viverem sua fé com integridade no seu trabalho, a própria excelência delas gera curiosidade. E aí as pessoas é que vêm até elas para perguntar. Ok, então agora a gente tem esse kit de ferramentas bem completo. Mas, como qualquer pessoa que já tentou montar um móvel sabe, só ter as ferramentas não adianta nada.
A gente precisa saber como usá-las e, principalmente, como não usá-las do jeito errado. E isso nos traz para a segunda grande parte da nossa análise, as armadilhas. A fonte aponta 5 erros clássicos que podem sabotar toda a comunicação, não importa o método que se escolha. O primeiro erro é de abordagem. Confundir autoridade com autoritarismo. É tentar impor a mensagem, vencer pelo cansaço ou pelo medo. A correção é focar na persuasão genuína, que busca convencer a mente e tocar o coração, não forçar a barra. Como diz o texto, a grosseria é o exato oposto da graça. O segundo erro é bem sutil, um erro de postura. É confundir humildade com relativismo. Ser humilde não é dizer, cada um tem a sua verdade, diluir a mensagem. A fonte usa uma metáfora incrível. Quem comunica a fé é como um mendigo apontando o pão a outros mendigos. A humildade está em saber que a gente não é melhor que ninguém, mas que a mensagem que a gente carrega é valiosa. Erro número 3. Focar no conteúdo errado. É o famoso erro de falar por horas sobre a casca da religião, moral, política, costumes e nunca chegar no recheio, que é a história central de criação, queda e redenção. O foco não deve ser na cultura religiosa, mas na mensagem de Cristo. O quarto erro é um clássico de qualquer área de especialista: usar jargão, o famoso evangeliquez. Falar de redenção, justificação, graça, sem traduzir o que essas palavras significam na prática, é como falar grego. Um bom comunicador precisa ser um tradutor, explicando que arrependimento, ou metanoia, não é só sentir culpa, é uma mudança completa de mentalidade. E o quinto e último erro está no objetivo do convite. Muitas vezes, o convite que se faz é: venha para a minha igreja, um convite para uma instituição, para um prédio. A correção é focar na metanoia, na transformação. O convite central deve ser para uma pessoa, para Cristo e não para um lugar. Então, depois de olhar as ferramentas e as armadilhas, com que a gente fica? A grande lição é que comunicação eficaz não é uma ciência exata. Não existe uma fórmula de bolo que funcione sempre. Essa frase do material original resume tudo perfeitamente. É uma disciplina prática. Isso quer dizer que exige não só conhecer a teoria, os métodos, mas principalmente ter o discernimento, a sensibilidade de saber que ferramenta usar, em que momento e com que pessoa. É quase uma arte. Isso nos deixa com essa pergunta para refletir. Se é uma disciplina prática, onde fica o equilíbrio entre ter uma estratégia, um plano e ser espontâneo, ser autêntico no momento? A resposta, como a gente viu, provavelmente não está numa fórmula, mas sim nesse tal de discernimento. E essa é a verdadeira arte de se comunicar bem. Obrigado por nos acompanhar nessa análise.